Segunda entrevista na manhã desta segunda-feira. Com exclusividade aqui para o Repórter Cultura, nós vamos entrevistar nesse momento, a partir desse momento, o advogado do ex-vereador aqui da nossa cidade, o Ivonir Scherer, e está conosco, portanto, a partir de agora, uma entrevista com o doutor Arthur Silva. Ele que é o advogado, então, do Ivonir Scherer. Muito bom dia, doutor Arthur. Muito bom dia a todos os radioouvintes. Olha, doutor, muito obrigado, né? Primeiramente, por ter concedido essa entrevista aqui exclusiva para o Repórter Cultura, a fim de a gente esclarecer aí algumas questões relativas a essa situação pela qual o Ivonir Scherer se encontra nesse momento. Primeiramente, houve vamos falar um pouco da solicitação, né? O Ivonir encaminhou uma solicitação através do seu advogado, doutor Arthur, uma solicitação de afastamento ali da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não deu guarida e não aceitou essa solicitação de afastamento por 120 dias sem remuneração, e com isso deu-se aí então a renúncia tácita depois de 4 faltas seguidas aí às sessões da Câmara de Vereadores. Com relação a esse assunto, a advocacia do Ivonir pretende fazer alguma questão, alguma coisa a respeito? Então, essa questão da Câmara de Vereadores, foi feito um pedido realmente de afastamento, 120 dias sem remuneração, conforme previsto no regimento interno da Câmara, né? Uma garantia que todo parlamentar tem. Fiz esse pedido quando ele estava com 2 faltas, se eu não me engano. O pedido era para ter sido feito até anteriormente, só que por questões de tempo e prazos eu não consegui resolver isso a tempo, mas fizemos o pedido e foi negado, o que nos causou muita estranheza, porque essa previsão tá disposta no regimento interno da casa, né? E não falaram os motivos da negativa, simplesmente negaram, e até a gente já está tomando medidas judiciais com relação a isso. Há um mandado de segurança em andamento na 2ª Vara Civil de Timbó. Certo, então nesse aspecto também a defesa aí do Ivonir Scherer já está se movimentando com relação a esse afastamento. Inclusive já tomou posse o substituto, e agora o Jonathan Cristofolini está como vereador aqui da nossa cidade, depois que o Alfredo Postai assumiu, e por questões aí, lógico, profissionais, ele voltou a atuar na nossa Secretaria da Educação, dando espaço então para o Jonathan Cristofolini, que hoje é o vereador substituto do Ivonir, mas está colocado aqui que a defesa do Ivonir está com um mandado de segurança a respeito dessa situação, que deve ser julgado aqui pela nossa vara aqui de Timbó, porque houve já uma negativa, né, desse... Isso, é que o mandado de segurança, ele é uma ação independente, né, e ela tem um pedido liminar. O que houve a negativa foi do pedido liminar. Então, o que acontece? Agora a Câmara de Vereadores vai ser intimada para prestar informações, né, sobre os nossos pedidos e sobre a situação alegada no mérito da questão. Eles têm um prazo ali legal para fazer essa resposta, e pós essa resposta, sim, o juiz da 2ª Vara Civil irá analisar o nosso pedido. Com total certeza, se não houver um julgamento do nosso recurso criminal, que é uma coisa que a gente vai abordar em seguida, né? Antes do julgamento desse mandado de segurança, ele será levado para a alçada superior, com toda certeza. Até porque a gente entende o seguinte: hoje o direito penal, a justiça criminal, ela é pautada no princípio da presunção de inocência. Então, assim, enquanto não houver um trânsito em julgado, uma sentença condenatória definitiva, a pessoa não pode ser considerada culpada. Então, por qual motivo que os pares dele simplesmente negaram o pedido dele, ou já estão fazendo um julgamento antecipado? Esse é o nosso questionamento. Se há uma decisão pendente a ser resolvida, a gente entende que o mandato dele tem que ficar vigente até que haja uma decisão em definitivo. Muito bem, então o que aconteceu ali, a negativa, foi para um pedido de liminar. Se houvesse o acolhimento a essa liminar, isso já se daria automaticamente, ele já não poderia ser substituído, enfim, mas como a liminar foi negada, então isso vai para julgamento aí, instância. Então, na própria instância aqui de Timbó, isso. Mas vai para um julgamento, então. E se houvesse a concessão da liminar, ele ficaria com uma decisão de manutenção do cargo dele, provisória, até o julgamento do mérito. O mérito iria ser julgado
Também com a apresentação de resposta da Câmara, até porque no nosso direito existe o princípio do contraditório, né? Ambas as partes devem se manifestar, então teria o julgamento de qualquer maneira. Sim, a princípio o julgamento é feito pelo juízo da comarca de Timbó, e se a decisão for contrária ao que a gente espera, daí sim levado ao Tribunal de Justiça. Muito bem, então essa é uma situação. A outra situação agora é a situação que até, pelo que o Ivonir enviou em vídeos inclusive vídeo que a gente divulgou por aqui, porque chegou ao nosso conhecimento e a gente também divulgou esse vídeo, em que ele fala da sua inocência, fala de um recurso que ele está aguardando julgamento. E a gente conversava aqui antes de começar a nossa entrevista, até o Ivonir cita o Supremo Tribunal Federal, mas não é no Supremo Tribunal Federal, é no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. E Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, onde que você recorreu então dessa decisão do júri aqui. Vamos lá, vamos conversar sobre isso então. Com base em quê? Quais são os argumentos que levaram você a subir com um pedido ao Superior Tribunal de Justiça? Então tá, deixa eu explicar por partes assim para vocês entenderem. Eu assumi o processo após o julgamento de primeiro grau ali do júri em si, que ocorreu na comarca Timbó, para fazer um recurso de apelação ao Tribunal de Justiça. Fizemos esse recurso, não obtivemos êxito, até inclusive houve uma aceitação do recurso no Ministério Público, a pena dele foi majorada, até foi passado na mídia, né? Todo mundo soube dessa majoração da pena, o que ainda fez com que a gente reportasse ao Superior Tribunal de Justiça, tanto com relação às nulidades que a gente entende que houve no transcorrer do processo, quanto com relação a essa majoração de pena que praticamente aumentou em 60%, uma decisão totalmente fora dos parâmetros que se pratica hoje em dia, né? Então, os motivos principais ali da questão que a gente está recorrendo, algumas nulidades processuais, né? Como, por exemplo, foi feito um pedido de desaforamento, porque para ele ser julgado fora da comarca não foi aceito, né? Na sessão de tribunal do júri, um dos jurados era um ex-adversário político dele, concorreram diretamente, né, nas eleições, foi colocado isso no recurso. Teve a questão também do assistente de acusação, Reni Becker, eu acho que é o nome, não conheço, né? Mas o assistente de acusação é sogro de uma pessoa que trabalhava na Câmara de Vereadores, e logo que ela foi desligada, que na época o Ivonir era o presidente da Câmara, no momento que houve o desligamento dessa pessoa, dia seguinte ele assumiu como assistente de acusação. Então tem diversas coisas que a gente entende que macularam a questão processual, criaram nulidades, que é o que a gente está pleiteando no Superior Tribunal de Justiça. Então, muito bem, então essas nulidades foram levantadas aí e são colocadas. Tem ideia do tempo que leva para esse julgamento no Superior Tribunal de Justiça? A questão de tempo eu não vou saber te dizer, até porque tem mais réus, né? Os demais também recorreram, estão com recurso para o Superior Tribunal de Justiça, os demais réus da ação. Então, assim, vai ter que ter uma análise do ministro lá no Superior Tribunal de Justiça. Provavelmente a gente vai a Brasília fazer uma sustentação oral. Então, acredito que para esse ano não, mas até meados do ano que vem devemos ter uma decisão lá em definitivo, que seria o último grau hoje para definir a questão de pena de condenação ou não, né? Essa decisão também do Ivonir, né, de fugir, vamos dizer assim, ela teve esse cunho de aguardar esse julgamento segundo ele também coloca no vídeo, né, de aguardar esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Mas caso esse recurso não seja acolhido, essa situação dele não pode piorar na volta dele, depois ele voltando aqui para a cidade, se ele for... porque ele diz, inclusive, que se não der certo lá, e palavras dele, né? Estou só reproduzindo o que ele próprio fala no vídeo, ele diz que caso não dê certo lá o recurso no Tribunal Superior de Justiça, ele vai voltar e vai se entregar. Mas a situação daí dele fica mais complicada, com certeza. Então, eu tive contato com ele uns dias antes dessa saída dele da cidade, né? Assim, ele não me comunicou essa situação, fiquei sabendo também por redes sociais e mídias, né? Ele tinha me falado que estava bem chateado com algumas perseguições que estava tendo politicamente na cidade, até com relação ao monitoramento eletrônico. Ele era o único que tinha monitoramento eletrônico, os demais réus sabe-se bem onde estão, né? Ele, além de assinar mensalmente no fórum, que ele estava comparecendo e justificando atividades, tinha um monitoramento eletrônico 24 horas, então não podia, tinha que
entrar na sua residência a partir das 8 horas, só sair a partir das 6. Toda a atividade dele era monitorada. Então, assim, ele entendia que estava sendo perseguido politicamente. Ele era o único dos réus com essa condição? Único dos réus com esse monitoramento eletrônico. E com esses horários aí para entrar em casa, sair, os outros não tinham nenhuma restrição? Os demais têm as medidas acautelatórias normais, mas quem garante que estão sendo cumpridas, né? Esse é um dos nossos questionamentos. Quem garante que essas medidas estão sendo cumpridas, que as pessoas estão se recolhendo no horário devido, que estão passando finais de semana em casa? Ninguém sabe. Não tem essa informação no processo, e a gente questionou por diversas vezes isso processualmente. Qual foi a justificativa para só o Ivonir estar usando tornozeleira eletrônica? O monitoramento se deu por um vídeo até que ocorreu antes ali eu nem estava na defesa ainda, mas houve um vídeo ali, uma questão num bar ali, que parece que ele estava ali num bar e teve uma briga, mas assim, diversas coisas com relação a isso também ocorreram que a gente está levantando no processo. Por exemplo, não existe um boletim de ocorrência, né? Foi um vídeo, se analisar bem a fundo, parece-me ser muito montado, porque a pessoa, quando é agredida qualquer coisa, ela vai registrar uma ocorrência. Simplesmente aquilo sumiu e foi usado tão somente no momento do julgamento, sabe? Então tem diversas coisas assim que a gente está brigando para tentar reverter uma situação. Como eu atuo bastante na área criminal, a gente acaba, né, conhecendo as pessoas, e ao meu ver, claro, posso estar enganado ou não, mas eu senti uma sinceridade dele, sabe? Quando eu peguei a defesa, não vou te dizer que ele possa não ser 100% culpado, porque ele estava na briga ali, no início da briga ele estava, mas uma coisa é você estar no início de uma briga, outra coisa é você estar no momento de ceifar a vida de uma pessoa. E desde o início eu questionei ele: cara, preciso saber de você. Ele falou: não, eu não fiz nada, eu sou inocente. Eu falei: não, então tudo bem, eu vou, confio na sua palavra e vamos seguir na defesa e ver o que a gente pode resolver. Então, assim, é uma pessoa que não tem antecedente nenhum, a ficha dele para trás não tem nenhum antecedente criminal, sabe? Então, diversas coisas que a gente vê como uma perseguição, mas assim, a gente tem que, não adianta levar isso para a população, para A ou para B. Ele falou, abriu o coração no vídeo dele, né, que a gente ficou sabendo. Então, assim, acho que todo mundo teve o entendimento qual é o pensamento dele, né? E eu simplesmente sirvo para fazer a parte técnica, né? A parte processual, a parte defensiva dele, onde a gente entende que há nulidades processuais. Muito bem. Nesse momento, então, toda a tese de defesa, de recurso, está se dando em termos de nulidades processuais. Sim. Porque o mérito da culpabilidade ali já foi julgado pelo tribunal do júri. Ali há alguma chance de reversão da questão da culpa, nesse caso? Então, a nulidade é justamente para que ele possa ter um julgamento justo, né? Então a gente está buscando uma anulação desse julgamento, que esse julgamento seja feito, né, novamente, né? Analisando-se as provas produzidas no processo, né? Todas as provas existentes nesse processo, para que aí sim a população, os novos jurados, digam se há realmente culpa dele ou não. Por isso que eu digo, durante todo o processo foi feita uma série de provas, uma série de produção de provas que não foram levadas em conta. Simplesmente ele foi condenado como os demais. A pena dele eu acho que é a maior de todos, não sei se teve alguém com a pena maior que a dele, né? Então são situações que a gente está discutindo. Ele fala ali no vídeo, inclusive, em 33 anos. 33 anos, isso. 33 anos a condenação dele. E, doutor Arthur, uma outra questão que é uma dúvida, né, que surgiu durante a nossa conversa aqui. Vamos imaginar que se consiga alguma reversão com relação ao mandado de segurança aqui contra a Câmara de Vereadores de Timbó. O período que foi pedido de afastamento dele é de 120 dias. Sem remuneração, mas não há garantia de que o julgamento no Supremo Tribunal de Justiça saia em 120 dias. Não. E aí? Vamos imaginar que houvesse algum acolhimento desse mandado de segurança, e aí passa os 120 dias. O que acontece daí? Daí eu tenho que dar uma analisada no estatuto da casa, se prevê algum outro afastamento, alguma outra coisa. Também não sei se ele pode vir a voltar para a cidade ou não sei, estou sem contato com ele, né? Então, é isso que a gente precisa analisar, essa situação, né? Mas também os 120 dias, eles vão contar a partir do momento da decisão, né? Porque não mais daquele agora, nesse momento, eles já operaram
o entendimento deles, já substituíram, né? Vai ter que haver uma retroagir, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai ter que ver com relação à Câmara de Vereadores mesmo, para ver como vai ser operada essa questão, né? De substituir o que estava agora no mandato, né? Tem toda uma situação ali. Muito bem, então o resumo aí dessa situação do Ivonir é essa: há um mandado de segurança com relação à decisão da Câmara de Vereadores aqui, que teve o seu pedido de liminar negado aqui pelo juízo aqui da cidade de Timbó, e se caso também o mérito da questão for negado, você vai recorrer numa instância superior também com esse mandado de segurança. E na questão da culpabilidade ali do Ivonir, há também um recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça com relação a algumas nulidades processuais, pedindo a anulação desse julgamento para que eles possam ser julgados, então, de acordo com a visão aí da defesa, num julgamento mais justo. Esse é o resumo da situação atual do Ivonir. Isso, até há um julgamento pendente no STF, talvez deve ser por isso que ele se equivocou no seu falar ali, com relação à possibilidade de prisão, né, de condenados no tribunal de júri a partir de 15 anos. Então o STF já formou a maioria, mas ainda não terminou o julgamento dessa tese, né? Então, assim, já há uma maioria de votos favoráveis a essa prisão imediata pós julgamento de tribunal do júri, e a defesa também aqui entende que se já há uma maioria e tão logo entre em vigor isso aí, a prisão deverá se estender para os demais também, né? O pedido de prisão ou a decretação de prisão. Tanto é que eu fiz um pedido nesse sentido quando houve a decretação da prisão dele. Falei, mas espera aí, até porque na decisão que decretou a prisão há uma fala com relação a esse pensamento já majoritário do STF, né? E eu falei, mas espera aí, se há uma fala baseando-se nesse pensamento, por que a prisão foi decretada tão somente para o meu cliente e não para os demais? Eu acho que o direito tem que ser igual para todos. Se determinou a prisão de um, determine de todos, né? E até houve uma negativa e tal, mas a gente segue analisando as questões necessárias daí, né? Tem essa situação aí que você acaba de lembrar mesmo, né? Que o Supremo Tribunal Federal está julgando, ainda não terminou, já tem maioria, mas a partir disso que já foi decretada a prisão dele, então. Foi a partir disso ou teve alguma outra justificativa para se decretar a prisão do Ivonir? Sim, a fundamentação foi da fuga, né? Da fuga, mas também como base na fundamentação utilizou-se essa decisão do STF, que foi um questionamento que eu fiz logo em seguida. Mas espera aí, se houve a fundamentação nesse sentido, por qual motivo que os demais réus não foram, né, não foi determinada a prisão deles? Porque eu acho que se usou fundamentação com relação à fuga, ok, beleza, decreta a prisão com relação a isso. Mas se você fundamenta uma decisão baseado num entendimento do STF, então você tem que se estender para os demais réus, entendeu? É o nosso entendimento dessa forma, né? A prisão dele foi decretada após a fuga e não foi o contrário, que sabendo que seria decretada a prisão, ele fugiu. Não, foi após. Foi após. Ok, olha, doutor Arthur, eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura. É importante colocar isso também para a comunidade, que a gente sempre está falando a respeito da situação do Ivonir, claro, com base na questão da justiça, na questão do posicionamento dos vereadores, no posicionamento até da população de maneira geral, mas a gente também quis dar, e que bom que o doutor aceitou nosso convite para dar espaço também para a colocação aí dos argumentos da defesa. Eu quero agradecer mais uma vez, né? E também deixar claro, porque a gente é bem massacrado nas redes sociais, né? Mas assim, eu sou um advogado que... Tá fazendo seu trabalho. Tô fazendo meu trabalho, né? Tipo, todo mundo tem direito à defesa, é uma previsão constitucional, uma previsão legal, né? Então, assim, há um massacre, há pessoas falando, mas assim, eu sou um profissional, como qualquer outro, estou defendendo ele hoje, amanhã posso defender outro e assim vai, né? A gente está aqui para buscar uma defesa de acordo com os elementos que a gente entende como justos para uma situação, entendeu? É que muitas pessoas não têm o conhecimento, por isso que eu até aceitei o convite para vir passar os nossos pensamentos e o nosso entendimento, né? Claro, todo mundo tem a sua forma de expressar, graças a Deus a gente vive num país livre, né? Pois é, ainda bem, né? Doutor Arthur, um abraço, obrigado aí pela sua participação aqui no Repórter Cultura. Agradeço.